Oi, Oi, tudo bem? tudo bem, Vera? Tudo e você, Silvinha? Graças a Deus. Muito bom fazendo essa live com você, viu? Estou muito feliz. Ah, eu também. Nossa Senhora, tô até emocionada. Ai, ai. Vamos lá. Então, lá. Você Vamos quer... lá. Eu estou vendo aqui se eu aprendo um negócio que eu aprendi hoje, que a gente consegue fixar um negócio aqui. Fixar, pronto, agora já está fixado que a gente está falando sobre constelação empresarial. É isso aí. Olha lá a Paulinha chegando, Renata, Cláudia. Ixi, Cláudia. nossa Senhora. Alessandra, que trabalha comigo, que é curadora. E aí tem um monte de gente que a gente não sabe. Noite, Lê. Noite também. Não conhece, mas está tudo certo. Ah, Bem-vinda. mas é nosso, é tudo nosso agora. Tudo Tudo não. nosso. Tudo nosso. Tudo coletivo. Tudo coletivo. Oiê, Rê. A Carlinha chegou aí. A Carla. Ah, meu Deus, a gata do Leonardo acabou de chegar e tomar minha água. Que beleza. Quer pegar outra lá? Não, mas é que se eu não deixar a porta aberta, ela. Oi, Poli, tudo bom? Linda. É que se eu não deixar a porta aberta, elas ficam batendo na porta. Não, tudo bem, deixa ela tomar minha água, tá tudo certo. Faz parte, faz parte. Bom, a hora que você quiser começar, tá? Patrícia é uma consteladora também, viu? Colega nossa, tá? Prima da Carla, queridíssima. Oi, Patrícia, prazer. Poliana também, viu? Ah, bom, a Carla tem umas 25 primas. Ai, Lícia, querida, minhas pupilinhas. Ixi, você vai ver, gente. É, nossa, que legal. É muito legal. Delícia, né? Nossa, muito bom, muito bom. Uma responsa, né? Mas vamos que vamos, né? Vamos lá, Verinha, quer começar? Fique à vontade. Vamos lá, vamos começar, porque assim a gente não se atrasa aí quem entrou no horário, né? Bom, gente, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Vera Gobetti, sou amiga da Silvia há bastante tempo, sou de São Paulo, moro aqui agora, já morei em Campinas, adoro morar em Campinas, mas por questões de trabalho, né, de família, estou aqui de volta em São Paulo. Sou psicóloga, mas trabalhei a minha vida, quase a minha carreira toda, 25 anos em empresas, tá? Gosto muito de trabalhar com recursos humanos, mas há 4 anos eu estou trabalhando como desenvolvimento, eu estou trabalhando com desenvolvimento de liderança, né? Transformação como consultora, e também estou trabalhando junto com a Silvia nessa área de constelação empresarial, né? É uma coisa muito nova, uma as pessoas chamam de ferramenta, chamam de técnica, nós chamamos que é um caminho de descoberta, né? E um caminho maravilhoso. Então, hoje eu faço essas atividades, tenho algumas empresas clientes e nós combinamos de conversar um pouquinho com vocês hoje sobre o que é essa constelação empresarial. Então, eu vou começar e aí a Silvinha vai entrando e a gente vai fazendo esse bate-papo, tá bom? Bom, eu não sei quantos de vocês trabalham em empresa ou já trabalharam, mas assim, toda empresa um dia teve um fundador, teve uma pessoa que teve um sonho, né? Que teve uma vontade, um desejo de criar alguma coisa e ele pôs em prática, ou ela, né? E criou uma empresa. Então, no momento que um fundador ou uma fundadora, eu sempre vou me referir aos dois, claro, cria uma empresa, ele está trazendo com ele o sistema da vida dele, ou seja, ele vem com a formação que ele teve na vida dele, com os pais dele, com os valores dele, com as crenças dele, e ele vai colocar aquilo no sonho dele, que é a empresa que ele está constituindo. Então, toda empresa, ela é um subsistema de um sistema do fundador, tá? Vou tentar ficar tentar ficar claro para a gente ficar, para vocês entenderem. Quando ele cria essa empresa, ele traz ali toda a energia, toda a vontade, todo o desejo dele para que aquilo dê certo. E ele vai começando a contratar as pessoas, montando os seus departamentos, certo?
Então, pode ser que seja de uma pessoa e ela vai ter o sistema dele. Pode Vera, ser que abaixa um seja... pouquinho o seu som. Abaixa um pouquinho o seu som, que está dando eco na sua voz. A Patrícia está falando aqui, ó. Melhorou? Vamos ver, continua aí. Quando ele cria os departamentos, ele está criando subsistemas, ele está criando... A empresa é um organismo vivo, gente. Ela é como um ser humano, ela tem vários órgãos. Então, cada órgão é um sistema, é uma área dentro da empresa. Quando uma empresa vai bem, como que a gente mede o sucesso de uma empresa? Quando ela tem lucro, quando ela cresce, quando ela se desenvolve, quando ela consegue contratar mais pessoas. E, para isso acontecer, ela precisa estar a serviço da vida, ela precisa ter uma função social de dar continuidade à vida. Então, quando uma pessoa cria uma empresa, é muito importante que ela tenha um propósito, um objetivo claro de atender as pessoas que estão se servindo, né? Se é uma empresa de serviços, se é um hospital, se é uma clínica de psicologia, enfim, ela tem que ter um propósito. Ela tem esse propósito, contrata os departamentos, e esses departamentos são sistemas dentro de um grande sistema. É importante a gente entender o seguinte: existe um sistema de gestão da empresa, que é como ela funciona. Então, ela tem uma área de compras, ela tem uma área de recursos humanos, ela tem uma área de pagamento, de contabilidade, de financeiro. Isso é o sistema funcional da empresa. Bom, mas Vera, e aí? Onde é que entra a constelação? A constelação, ela entra quando algum sistema, parte desse organismo vivo, não está funcionando, onde ele começa a manifestar sintomas. E quais são esses sintomas? Podem ser múltiplos sintomas. Normalmente são conflitos. Normalmente a empresa começa a não dar resultado. Ela começa a ter perdas, ela começa a ter escassez de clientes, ela tem algum problema. Inadimplência. Inadimplência. Pessoas que saem da empresa, entram e saem. Então, processos, assim, né? Processos trabalhistas, exato. Ela começa a ter alguns, a gente chama de sintomas, mas são os problemas evidentes que estão ali. A gente chama de emaranhamentos também, né, Vera? Exato, Silvinha. E aí, às vezes, eles contratam, eles chamam, né? A gente fala, olha, eu tô com um problema, assim, assim, assim. O que você acha? Eles normalmente tendem a acreditar que o problema é mais simples, né? Que eles vão fazer um treinamento, eles vão fazer um workshop de motivação, e a coisa vai. E às vezes até resolve, dependendo da profundidade, né? Assim, dependendo do tamanho do problema, às vezes um treinamento, às vezes um workshop, um team building, até resolve. Só que eles não trabalham normalmente a causa. E a constelação, ela tem o objetivo de detectar onde é que estão as causas. E as causas podem ser inúmeras causas. E aí, Silvinha, você quer engatar? O pertencimento? Você quer que eu fale? Tá. Não, eu acho que assim, a nossa ideia é conversar sobre isso, colocar quem nunca viu constelação e entender qual é a função da constelação. E isso que a Vera está dizendo, imagina que, como ela falou, né, a empresa é um organismo vivo. Então, como todo organismo vivo, ela tem adoecimentos. Ela também adoece. Como nós adoecemos, a empresa também adoece. E aí essa doença, nem sempre, ela é muito clara para o dono da empresa, para as pessoas que estão envolvidas na empresa, porque lógico que quando você é muito próximo de um problema, você normalmente não enxerga, né, qual é realmente a questão. E muitas vezes, no caso de empresas familiares, a questão está na família. Às vezes não está na empresa. A empresa é só um reflexo de uma família disfuncional. Então, quando a gente coloca a empresa no campo sistêmico, o que significa o campo, né? Essa energia que acontece, esse subtexto, essa energia que a gente chama de campo morfogenético. Então, quando a gente coloca no campo uma empresa, a gente percebe onde estão os focos de desequilíbrio desse grande sistema, que não é uma família, mas é como se fosse uma família. Uma empresa é como se fosse uma família. Se é uma empresa familiar, ela é o reflexo do que acontece na família. Então, muitas questões, por exemplo, vamos dar um exemplo, Vera, acho que cabe muito nessa ideia do pertencimento, né?
Algumas vezes, o dono da empresa, que é o pai, ele dá à empresa, ou coloca como herdeiro o terceiro filho. E ele esquece que antes desse terceiro tinha um segundo e tinha um primeiro que poderiam e deveriam ter sido consultados. Se eles gostariam de assumir, se eles têm o desejo de estar na empresa, porque existe uma hierarquia entre irmãos. Claro que eles estão basicamente no mesmo plano, mas quem veio primeiro sempre é um pouquinho maior que quem veio depois. E muitas vezes esse pai, ele tem um filho preferido, ele tem um filho que ele acha que seria o filho mais talentoso para herdar os negócios, e ele atropela os filhos que vieram antes. E aí, por isso que a gente fala de pertencimento. Pertencimento é uma das 3 regras, leis da vida, ou do sucesso que a gente fala, que dentro de uma empresa, né? E o que significa pertencer? Todos têm que ter o seu lugar numa empresa. Ninguém pode ficar fora. Imaginando que isso é um sistema, se tem uma pessoa que não está sendo vista nesse sistema, alguém que está dentro, ou algum setor da empresa que está dentro, vai sofrer com isso. Porque não foi respeitada essa lei do pertencimento. Então, imagina só, se dentro da família já tem excluídos, a tendência é que dentro da empresa também hajam muitos excluídos. Então, sempre tem aquele funcionário lá que tem 30 anos de casa, que ele muitas vezes está esquecido. Todo o conhecimento, né, Vera, que ele tinha, tudo que ele acumulou, tudo que ele tem para contribuir com as pessoas que chegaram depois, é esquecido. Então, ele fica ali por consideração, às vezes, em empresa familiar isso acontece muito, ele fica ali por consideração, mas ele não é visto. Ele é como se fosse um excluído. Uhum. E aí os novos são vistos. Então, veja, o reflexo do que acontece na família também passa para a empresa, não é isso? Uhum. É isso. Quer falar aí? Quero responder algumas questões que eu fui vendo aqui, né? Tá. Então, a constelação só serve para a empresa familiar? Não, hipótese alguma. Veja bem, toda empresa multinacional teve um fundador, ela teve um dono, né? E depois ela cresceu, progrediu, teve sucesso e foi expandindo e saiu do país dela e se tornou uma empresa multinacional. Mas a Silvia está dando um exemplo de empresas familiares que reflete mais rapidamente, você percebe ali as questões mais rapidamente. Uma empresa multinacional, para ela, vamos dizer, ter sucesso, ela precisa sempre perpetuar a vontade do dono, perpetuar a vontade do fundador, ou seja, estar a serviço daquele propósito que ele fundou a empresa, né? E expandir, ok, mudar de ramo, ok, mas sempre com o sentido de ter o propósito inicial de servir à sociedade, servir à humanidade de alguma forma, com o trabalho dele, com o serviço que ele oferecer, com o produto. Então, as multinacionais também têm esses emaranhados. E como é que eles mantêm essa tradição, essa forma de pensar do fundador? Através dos valores, através da cultura, através das pessoas que eles contratam. E quando a Silvia fala em pertencimento, é muito importante, porque assim, todas as pessoas têm um lugar ao sol no mundo, nas suas famílias e tem que ter na empresa. Então, quando um colaborador se sente parte daquela empresa e ele trabalha com o líder dele, e ele trabalha com o propósito daquela empresa, com o produto ou com o serviço, ele faz o possível, ele dá tudo que ele pode dele para contribuir com aquilo, porque ele se sente útil, ele se sente valioso, vamos dizer assim, né? Ele tem um valor, ele tem uma contribuição. Quando ele, por qualquer motivo, é excluído, deixado de lado, demitido sem uma causa justa, aí começam os problemas que, normalmente, eles começam numa área. Eles começam numa área, vão se expandindo, né? Aí começam, aquela área já começa a entrar em conflito com outra, já não colabora com aquela outra, né? Às vezes os diretores, se são multinacionais ou mesmo nacionais, os diretores podem ter conflito entre eles. Aí o que acontece? Aquilo vai descendo, respinga nos funcionários das áreas. Então, assim, são N situações que podem acontecer que desencadeiam
problemas do tipo das áreas não colaborarem umas com as outras. Então, se elas não colaboram, o processo não flui, a empresa fica travada, anda a trancos e barrancos, as pessoas vão trabalhar desmotivadas, doentes muitas vezes. Então, quando você tem uma empresa que o funcionário falta demais, isso é um sintoma. Quando você tem pessoas, empresas com funcionários com muito processo trabalhista, é um sintoma. Sintoma do quê? As pessoas foram demitidas e não se sentiram justiçadas, né, de ter recebido aquela demissão. E aquela energia, daquela raiva que ela ficou, daquela angústia, daquele desespero que ela ficou, tá ali naquele ambiente. Ali as pessoas não entendem por que os processos não andam, por que elas adoecem. Então, tudo isso está relacionado com o quanto as pessoas são incluídas, o quanto elas pertencem àquela empresa. As pessoas falam muito assim, vestir a camisa, né? Vestir a camisa não necessariamente ela está pertencendo. Estar pertencente é se sentir parte daquilo. Então, ela se sente parte, ela se sente reconhecida, valorizada pelo líder, ela se sente produtiva, ela pode falar, dar a opinião dela, ela se sente ouvida, né? Isso é ser incluído, isso é fazer parte, isso é pertencer. Então, as empresas, às vezes, a solução está muito evidente ali, né? Basta tratar bem as pessoas, basta incluir as pessoas. Não necessariamente as pessoas pedem remuneração. Muitas vezes, a remuneração é uma desculpa, obviamente, que todo mundo precisa receber, precisa ser bem remunerado, precisa ter benefícios, isso é normal. Mas, muitas vezes, a remuneração acaba sendo, assim, ela força, né, a remuneração porque ela não tem reconhecimento dos seus líderes, ela não tem valorização, ela não tem um feedback positivo, né? Eu estou vendo muita gente que entrou aqui, Silvia, que já trabalhou comigo, que foi meu colaborador, e eu costumo dizer assim, que as pessoas que trabalharam comigo são meus anjos de guarda da terra. Tá? A gente tem anjos de guarda do céu e tem anjos de guarda da terra. E se você forma um time, e se você tem anjos de guarda junto com você, todo mundo cresce. Esse é o propósito de uma empresa. Evoluir, crescer, dar oportunidades para as pessoas. Isso é inclusão. Então, se isso existe, a empresa flui, o dono fica feliz, os diretores conseguem apresentar seus resultados. E o contrário é verdadeiro, entendeu? Eu estava pensando aqui no caso da... Você já trabalhou na Bosch, né? Já. E a Bosch é uma empresa que todo mundo sabe a história do Robert Bosch, né? Eu que nunca trabalhei na Bosch conheço a história dele. Então, é uma empresa onde o dono, né, o fundador, ele é honrado constantemente. Né? Ele sempre está sendo lembrado, ele sempre está sendo honrado, todo mundo sabe da história dele. Então, olha o tamanho dessa empresa e para onde ela vai, né? O quanto ela tem prosperidade. Simplesmente não, claro, tem muitos talentos lá dentro da empresa, se faz pelos talentos. Mas essa honraria, essa gratidão, esse reconhecimento de quem começou a empresa é fenomenal, é incrível. Né? E existem empresas onde o fundador fica esquecido. Ninguém mais sabe quem começou, ninguém conta essa história para ninguém, né? Isso passa. Quem que foi mesmo? Quem fundou isso aqui? É o pai dele lá que já morreu, ninguém sabe. Então, essa exclusão que se faz com quem fundou, muitas vezes porque o filho, que foi o herdeiro, se sente maior do que o pai, se sente mais competente que o pai. Quando um filho se sente maior que um pai, ele está decretando a falência dele. Total. Porque um filho nunca é maior que um pai. Mas o meu pai, quando começou, era uma portinha. Eu que transformei essa empresa no que ela é hoje. Bom, meu querido, você só transformou essa empresa no que ela é hoje, em primeiro lugar, porque a sua vida veio do seu pai. Em segundo lugar, porque o seu pai abriu uma portinha para você poder fazer algo por essa portinha crescer. Então, quando não há gratidão, não há reconhecimento, não há dinheiro também. A gratidão está muito ligada ao dinheiro. O dinheiro flui quando existe uma gratidão, quando existe um reconhecimento. Estava me lembrando aqui que eu acho que é legal falar, bacana falar, que uma vez a gente constelou uma empresa familiar
onde não tinha dinheiro na empresa, a empresa estava perdendo muito dinheiro, perdendo. E quando a gente colocou no campo, o que a gente viu foi que o dono da empresa tinha um filho fora do casamento e esse filho não tinha sido reconhecido. Ou seja, esse filho que também teria que ter sido visto por essa família, não foi visto nem pelo dono, pelo pai, né? E nem pelos irmãos, né? Ele foi totalmente excluído do sistema. E por conta dessa exclusão, a empresa não andava. E acho que era bacana falar um pouquinho também, né, Vera, sobre a questão da empresa, como a relação dela com a mãe, né? Sim. Você quer falar? Quero. Eu vou responder uma perguntinha que a Carla fez aqui, que é tá. muito comum, que, assim, quando uma empresa compra outra, né, se juntam os propósitos. Carla, é muito difícil isso acontecer. Quando uma empresa compra outra, normalmente, quem foi comprado acaba tendo que se submeter a quem comprou, entendeu? Então, é preciso um trabalho muito forte de cultura, é preciso um trabalho muito forte das lideranças para entender o momento, porque assim, são raras as empresas que foram compradas e que conseguiram ter uma cultura, vamos dizer, das duas juntas. Normalmente, tá? A experiência que eu tenho, e já passei por várias, né? Você sabe, quem compra, né? Quem tem o dinheiro, quem tem o valor maior, vamos dizer assim, quem adquire aquela outra empresa. E aí, é possível as empresas conviverem? Claro que é possível. Se houver respeito pela cultura, se houver respeito pelos fundadores de ambas as empresas. Pela história toda, né? Pela história toda. E, na verdade, o que é importante é criar um novo produto, um novo serviço. Às vezes, eles criam até uma nova razão social, que é importante, porque é um novo filho, né? É um outro sistema que está se formando ali. Mas é muito importante. Normalmente, quem compra estabelece a cultura, mas se respeitar a cultura passada, se respeitar o fundador, o histórico todo da empresa, e principalmente se conseguir respeitar os colaboradores e introduzir essa nova cultura conjuntamente, né, a empresa tem sucesso. Agora, quando ela quiser humilhar, né? Se ela quiser humilhar quem ela comprou, impor, né, a cultura para outra, eu tenho aqui gente que está na nossa live, que trabalhou comigo na nossa última experiência minha, né, que eles ainda estão, às vezes alguns ainda estão na empresa. Assim, a gente tinha duas culturas, duas nacionalidades, uma ocidental e uma oriental, entendeu? E era uma disputa o tempo todo. Então, assim, rompe. Como rompeu a Volkswagen com a Ford, entendeu? Como rompem tantas outras. É difícil, mas não é impossível. Mas é preciso ter todo esse respeito com ambas as culturas, com ambas as histórias e principalmente com as pessoas. Quando uma empresa compra outra e manda todo mundo da empresa que foi comprada embora, pode esperar um fracasso total. Porque ela não respeitou as pessoas que estavam ali, que tinham conhecimento e que tinham experiência, dedicação, amor naquilo ali, né? E que dependiam, viviam daquilo. Então, é difícil. Mas, Silvinha, volta lá, o que você me perguntou? Eu não, o Léo Gobetti, conhece o Léo Gobetti? Oi? O Léo Gobetti está perguntando aqui, eu já perdi, Léo, sua pergunta, mas acho que era sobre se as empresas estão aceitando esse tipo de trabalho, se está sendo fácil essa aceitação. Não está sendo fácil, porque eu acho que ainda falta muito conhecimento sobre o que é constelação. Eu acho que falta disseminar esse tipo de trabalho que é feito, né? Esse caminho que a gente faz, que é lindo, porque existe muito preconceito ainda, né? A constelação está em 55 países, a constelação já provou que veio, ela não precisa provar mais nada. A constelação está no judiciário, né? Com juízes fazendo em vara de família, conciliação com constelação familiar. A constelação está na pedagogia, com faculdade de graduação e pós-graduação no México. Então, a constelação já provou que veio, só que, infelizmente, alguns movimentos demoram, né, para acontecer, nas empresas que são muito engessadas, assim como nas escolas que também são muito engessadas, parece que as coisas chegam por último.
Então, a constelação hoje, ela chegou mais rápido nas famílias, na constelação familiar, nos problemas pessoais e interpessoais das pessoas, dos indivíduos. Ainda está muito longe de esse conhecimento chegar nas empresas como já está na constelação familiar. Mas a gente está aqui para... E no direito, acho que no direito também. No direito, né? Também, e acho que assim, a gente está aqui para poder divulgar esse tipo de trabalho, porque é uma solução de um olhar muito mais profundo do que um olhar só, vamos ver onde é que está, que área que está ruim, essa área, troca esse, troca aquele, troca esse, troca aquele, e na realidade, às vezes o problema é muito, muito mais embaixo, e é muito mais essência do que aparência, e a constelação, ela faz essa essência emergir. É um entendimento que não anda a olho nu, não se tem, por todo o conhecimento, toda a técnica que você possa adquirir, né? E a constelação, ela traz algo que está invisível, as dinâmicas ocultas. Ela traz segredos de família que estão influenciando nessa empresa e no sucesso profissional, no sucesso financeiro dessa empresa. Coisas que você não conseguiria acessar de uma outra forma. Ela é um caminho diferenciado mesmo. É algo... Eu me lembrei aqui, Silvia, de falar o seguinte, a gente já teve casos também na constelação onde haviam morrido pessoas por acidente de trabalho, né? Haviam morrido pessoas e a empresa simplesmente, né, não deu atenção para a família, não acudiu, né, não deu o suporte necessário para a família, entendeu? E essa empresa começou a desandar. E a gente descobriu isso numa constelação. Então, assim, às vezes acontecem acidentes de trabalho. Infelizmente, por mais que a gente, né, cuide das empresas, mas uma vez que isso aconteça, a empresa tem que dar toda a assistência para a família. E ela tem que agradecer demais aquela pessoa que deu a vida dela em prol daquela empresa. Então, isso é fundamental. É uma coisa muito básica, mas que às vezes as pessoas não entendem por que a empresa não está indo para frente. Entendeu? Esse mesmo exemplo que você deu agora, essa constelação que a gente fez, né, do acidente, que não teve teve um descaso da empresa com relação à família que perdeu uma pessoa, a pessoa morreu. E aí foi muito interessante que eu fiz uma pergunta para a pessoa que era o dono da empresa, né? Eu falei, por que você desamparou essa família? Aí ele falou, não desamparei a família. É que eles queriam 300 mil. 300 mil? Você acha que vale 300 mil? Eu falei, não acho. Acho que vale muito mais. Quanto vale uma vida? Como é que você vai mensurar uma vida? Né? E aí ele ficou paralisado assim, e claro, uma pessoa que estava cheia de dores, cheia de sintomas, cheia de doenças, porque sistemicamente a gente sabe que tudo volta. Existe uma coisa, né, Vera, que é uma lei sistêmica. A história do bumeranguezinho que a gente aprende, né, tudo que você joga, volta. Na constelação a gente vê isso o tempo inteiro. Ninguém fica impune, a conta sempre virá. Então, se você cria uma dívida sistêmica, pode esperar que a conta vai vir. Ou é através de você, ou é através da sua falência. Infelizmente, às vezes, através de um filho. Mas a conta vem. E a gente vê isso o tempo todo em constelação. Então, quando você preza pelo equilíbrio, que a gente chama de equilíbrio sistêmico, tudo flui. O dinheiro, inclusive. O dinheiro é uma consequência desse equilíbrio sistêmico. Quando tudo está em equilíbrio, né? Tudo está justo, todos estão incluídos e honrados, o dinheiro ele entra e ele fica, e ele permanece, ele se multiplica. Quando há um desequilíbrio sistêmico, a primeira coisa que vai ser abalada é o dinheiro, com certeza. E a gente costuma dizer que a empresa é a mãe, e talvez isso seja um pouco confuso para vocês, né? O que significa a empresa junto com a mãe? É muito louco isso, a gente percebe que sempre quem vem procurar a gente, ou normalmente quem vem procurar, são os homens. Então, eles vêm para perguntar por que a empresa não está dando certo, por que está tendo aí, não está conseguindo ganhar o dinheiro que gostaria de ganhar, ou por que está sumindo o dinheiro, ou por que tem processo trabalhista, assim vai, né? E aí a gente olha aquilo e a gente coloca no campo a esposa dessa pessoa. E muitas vezes, né, a esposa ou a mãe deste empresário,
A esposa, que eu digo, em relação aos filhos dele, né? Os herdeiros, vamos dizer assim. Ou a própria mãe do empresário. Há uma falta de reconhecimento da vida que veio dessa mulher. Porque a vida vem da mãe, né? A nossa vida vem através da mãe. Estou falando agora em uma linguagem sistêmica. A mãe é quem nos dá a vida. O pai é quem nos manda para o mundo. Então, a vida veio da mãe. Então, a mãe é responsável pelo dinheiro na visão sistêmica. Toda vez que você, pessoa física, não está ganhando dinheiro, pode olhar um pouquinho como está sendo a relação com a sua mãe. Se você se sente maior que ela, se você sente que ela é fraca, se você julga a sua mãe, se você não tomou a vida que veio dela, enfim. E na empresa é a mesma coisa. Então, quando não se reconhece a figura da mãe, muitos herdeiros subestimam a mãe, porque o pai era forte, o pai é guerreiro, o pai que construiu o império. E a mãe fez o quê? A mãe fez, ela criou esses filhos, ela proporcionou um lar para esse homem, ela trabalhou em paralelo com ele para que ele pudesse exercer esse trabalho dele e fazer essa empresa crescer. E muitas vezes esses filhos passam por cima dessa mãe, não reconhecem essa mãe, e muitas vezes o próprio pai não reconhece a mãe dele, e aí ferrou, né, velho? Ferrou. Exatamente. A gente fala aqui muito do sucesso, e quando a gente pega empresas familiares, né, a gente tem um caso, é bem isso, quer dizer, a família, a empresa começou com os pais, e principalmente com a matriarca, era uma mãe que fazia, vamos dizer, tinha o pequeno comércio, né, e que começou a empresa, e os filhos progrediram com isso. Então, assim, eles tinham uma relação muito afetiva, muito boa com essa mãe. Então, a empresa só cresceu, só cresceu. Empresa que tem sucesso. Então, assim, é aquele que é reconhecimento mesmo, aqueles que honram, né? E fora o suporte emocional, psicológico, é harmonia, né? A empresa precisa ter harmonia para crescer, né? Ela precisa ter justiça, ela precisa ter senso de coletivismo, ela precisa ter colaboração, né? E alguém perguntou aí, mas isso pode ser de baixo para cima, de cima para baixo? Pode ser, mas normalmente tem que ser de cima para baixo. Tem que ser do fundador para os dirigentes, para os líderes, porque eles têm, vamos dizer assim, mais autonomia para poder colocar essas questões em prática. E eles são os exemplos. Então, a empresa funciona muito através dos exemplos que os fundadores, os donos, os dirigentes vão trazendo para essa empresa. Então, o Gilberto perguntou, bom, a empresa é uma empresa que faz mal, seja para o funcionário, se ela fizer mal para a sociedade, ela não vai existir, ela, ao longo do tempo, nem vai demorar muito para ela deixar de existir. Mas existe lei do retorno, sim. Então, a gente vê empresas aí que lutam, mas não têm um resultado positivo, porque elas não são justas, porque elas não incluem as pessoas, porque elas não têm esse senso de coletivo, de colaboração. E muitas das vezes a empresa ela olha para o umbigo dela, ela quer o dinheiro para ela, ela não está preocupada nem com o colaborador, nem com o cliente. A gente tem exemplos, às vezes, de empresas que a gente pena, né, para conseguir um serviço, né, Silvia, um trabalho, alguma coisa assim. Essas empresas, nem vamos falar nome, mas de telefonia, de internet, a gente vive nessa dependência. Então, assim, são empresas que têm milhões, milhares de funcionários no mundo, mas que o resultado é pífio, entendeu? Então, tudo tem que ser analisado sobre a ótica do sistema que ela está incluída. E como ela vive, como ela trata tudo que está em volta dela. O cliente, as pessoas, né? Qual que é o objetivo de vida dela. Acho que é basicamente isso. E as relações que ela tem, é fundamental, né? Então, se ela distrata as pessoas, ela vai ter o distrato dos seus clientes e o dinheiro não flui. O dinheiro flui quando existe esse tipo de, vamos dizer, de comportamento geral da empresa, dos líderes e todos os colaboradores. Ô Vera, me lembrei de uma constelação que a gente fez, que a pessoa tinha muitos processos trabalhistas. E aí é uma empresa que pagava bem, tinha um bom salário, um bom pagamento, né? Mas
tinha muitos processos. E o dono da empresa não entendia por que ele tinha tanto processo trabalhista se ele pagava bem. E, na realidade, ele era um assediador moral. Era uma pessoa que punia os colaboradores, por exemplo, com surtos de bipolaridade, assim, de pegar um telefone e jogar em cima de um funcionário, de gritar e humilhar uma funcionária, e 5 minutos depois estava tudo bem, como se nada tivesse acontecido. Outras vezes colocava um funcionário na geladeira sem falar bom dia, boa tarde durante 2, 3 meses, xingava de burro, enfim, desqualificava o tempo todo. E aí, assim, quando isso acontece, não tem salário que pague a sua honra. Não tem salário que pague você com trabalho todo dia se sentir humilhado. Então, o que acontecia? Ele tinha muito processo, porque qualquer motivo as pessoas tinham ódio dele e queriam tirar mais dinheiro dele. E ele tinha muito furto. E ele não entendia por que ele tinha muito furto. Porque, cara, quando você se sente lesado na sua autoestima, no seu respeito próprio, no seu direito de ir e vir, enfim, como ser humano, você inconscientemente, você quer lesar aquela pessoa que está te lesando. E como você lesa um empresário grande, bem-sucedido? Você não tem como fazer nada, você não tem poder. Então, que poder você tem? Eu vou tirar o que para ele dói. O que para ele dói? O dinheiro. Então, era uma pessoa que tinha muitos casos de se sentir lesado financeiramente e muitos processos trabalhistas, assim, centenas. E não entendia por quê. E aí, quando a gente coloca isso no campo, a pessoa tem a oportunidade de olhar para isso. Ela tem a oportunidade de entender. Claro que não vai ser agradável olhar para isso, é difícil, né? Mas ela vai poder olhar para isso e entender, meu querido, você tem a sua parte nesse latifúndio aqui. Se isso está acontecendo é porque houve uma atitude sua que trouxe esse desequilíbrio sistêmico. E a constelação pode, claro, junto com a mudança de postura da pessoa. Na verdade, a gente não faz milagre, a constelação não é milagre. A constelação ela é um quadro, ela mostra para a pessoa o que está acontecendo e ela começa os processos de reequilíbrio da empresa. Né? E o dono tem que estar ciente disso, né? Ele tem que aceitar aquilo que ele está vendo, mesmo que aquilo seja extremamente desagradável. E normalmente é, né, velho? A Alessandra está perguntando qual que é o papel da ouvidoria nas empresas, né? E se eles podem ajudar no diagnóstico e trabalhar junto com a constelação. O fato da gente ser um constelador e esse constelador não fazer parte da empresa é porque ele tem que ter uma isenção de lado total. Como constelador, seja na área familiar, né, Silvia, seja empresa, não pode existir partido, não pode existir julgamento de valor. A gente tem que apresentar o que a constelação nos mostra, certo? Então, não pode haver intenção, né, de correção. A gente tem que mostrar o que está acontecendo ali. E, obviamente, que dali para diante, a decisão das mudanças e o encaminhamento de como fazer essas mudanças estão a critério da empresa. Muitas vezes eles precisam aí de um consultor, de um psicólogo, até externo, para ajudar nisso. Mas normalmente a gente não ouve a ouvidoria, porque a ouvidoria ela tem um papel mais corretivo, né? E esse não é o objetivo da constelação, tá? Agora, e outra coisa que a gente nunca sabe, né, Vera, o que vai aparecer, né? Exato. Não, assim, às vezes as pessoas já trazem alguma tendência e a gente não pode, em hipótese alguma, tomar o partido com isso. E eu queria falar, Silvia, que às vezes acontece, né, na constelação, no campo, quando a cena ela é terrível, porque às vezes ela é, né, quando o dono da empresa, um dirigente, constata ali que foi uma questão, né, dele ter demitido erroneamente, ou enfim, é uma cena que ele não gostaria de assumir, vamos dizer, a responsabilidade. Às vezes eles têm um riso histérico, às vezes eles começam a fazer piada, porque assim, é difícil às vezes encarar a situação. Às vezes as pessoas negam, e a gente simplesmente deixa a coisa como está ali, né?
Porque a pessoa tem que tomar a decisão, ela tem que, como a gente fala, né, cair a ficha dela, mas às vezes é muito duro. Às vezes ela assumir que ela tem um papel ali, só que o que a gente vê é que as pessoas que assumiram a responsabilidade e mudaram, a empresa começou a andar. As pessoas pararam de entrar com o processo, né? A empresa começou a fluir. Então, a gente vê que tem total fundamento aquilo que a gente está falando ali, né? Alguém fez uma pergunta lá atrás que era como é que a gente faz o diagnóstico da empresa. Foi um homem, agora eu não sei, desculpa, não sei seu nome. Não, pode falar. Enfim, como é que a gente faz esse diagnóstico, né? Na verdade, a gente não faz um diagnóstico, a gente faz um levantamento do que está acontecendo. Qual é a queixa, vamos dizer assim, né? Qual que é a queixa desse empresário, dessa empresa, ou desse grupo aí E aí a gente, através dessa queixa, a gente vai fazer como se fosse uma anamnese, né? De todas as áreas da empresa, quais são os setores da empresa, quem fundou a empresa, com que dinheiro essa pessoa fundou a empresa. Que quando o fundador, alguém falou isso, e quando o fundador errou, né? Quando o fundador, por exemplo, se o fundador começou a empresa com um dinheiro roubado, vou falar um exemplo bem grave, assim, tá? A empresa vai dar errado. Porque ele lesou alguém e ele já começou uma empresa com um desequilíbrio sistêmico. Então, obviamente que isso não tem futuro. Essa empresa uma hora vai afundar. Então, a gente vai olhar tudo isso. Então, quem começou, se essa pessoa que começou é vista, se ela é honrada, se ela é respeitada, se ela tem um lugar. Quem são os herdeiros, se é uma empresa familiar, se não é uma empresa familiar, quais são os setores da empresa, onde está o desequilíbrio da empresa. Então, a gente faz uma entrevista antes. E aí, na hora, a gente coloca no campo, e o campo tem uma sabedoria, que é muito maior do que a nossa, mas nem se compara. E o campo vai mostrando para nós onde estão os desequilíbrios através dos representantes, que têm uma inteligência somática e conseguem sentir no corpo o que está acontecendo dentro de cada setor da empresa, de cada pessoa, de cada representante que ele está ali fazendo, né? Então, através disso, a gente não sabe exatamente o que é antes de colocar no campo, porque a gente respeita muito a sabedoria do campo. E tem um ponto também importante que, às vezes, uma área da empresa aceita e quer fazer. E aí a pergunta é, bom, mas e daí? Você resolve o problema de uma área, não resolve o problema do todo. Mas já é uma parte, é importante. Então, assim, às vezes, é difícil, tem uma pergunta aí assim, como é que a gente rompe o preconceito? A gente rompe mostrando o resultado, né? As pessoas melhorando, a empresa melhorando, mas muitas vezes os donos ou os dirigentes, eles têm medo. Eles têm medo porque, às vezes, eles sabem até onde está a causa do problema, mas mexer significa que eu vou ter que tomar uma atitude, né, Silvia? Eu vou ter que fazer alguma coisa. Mas se eu começo por algumas áreas, eu já faço um movimento. É muito importante haver um movimento em prol da melhoria, né? E as pessoas daquela área já começam a se sentir melhor, já começam a produzir mais, a ter um pouco mais de felicidade, porque a gente precisa ter harmonia, precisa ter paz para trabalhar, para viver. Então, quando você vai para uma empresa e você sente prazer em estar lá, né? Você tem paz, você aprende, você se desenvolve, você cresce, você dá a sua participação, você quer voltar. Aquilo não é um fardo para você. Você percebe uma evolução. Então, toda empresa existe, toda pessoa existe para evoluir. E se você percebe que essa evolução está acontecendo, ela te autoestimula. Você quer continuar, você quer, né? Então, assim, às vezes, se vocês tiverem a possibilidade, nas áreas que vocês atuam, de trabalhar sistemicamente, né, com o que surge, o que emerge ali para melhorar, vai ter resultado. Vocês podem ter certeza que vai impactar. E às vezes, né, é um pedacinho aqui, um pedacinho ali, que vai melhorando o todo, tá? Estou vendo aqui a Cris está aí na sala, a Cris já constelou com a gente uma empresa dela. Cris, posso contar? Estou autorizada ou não? Me manda aí um ok se eu estou autorizada. Não vou contar detalhes, só vou contar aquele detalhe que é bem importante. Se você autorizar.
Olha aí, tem bastante pergunta, Vera. Mas a constelação não acaba direcionando para o compliance? Vejo que o Não, compliance está conseguindo melhorar as relações interpessoais dentro das empresas, através dos canais de denúncia. não, 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 não. Eu fico até assim, veja, ouvidoria e compliance, eles estão dentro dos ritos, vamos dizer assim, do sistema funcional da empresa, né? Como você compra, como você vende, como você paga, como você treina, você tem uma ouvidoria e você tem um canal de denúncia, tá claro? E aí as resoluções são tomadas dentro, vamos dizer assim, do conjunto de regras, de políticas que aquela empresa tem, né? Então, se é um caso de assédio moral, de assédio sexual, enfim, a empresa vai ter uma conduta, vai ter uma política de como tratar aquilo. Aquilo chegou, se foi um furto, a empresa chegou naquele ponto. Agora, quando a gente é chamado, bom, tem uma área que está com problema e a gente percebeu um roubo enorme, ou saiu, tem que ter uma queixa, né, vamos dizer assim, factível, e nós vamos entender o que está acontecendo. Existem pessoas que sabotam a empresa. Elas estão tão infelizes que elas sabotam. E a sabotagem vai de levar um lápis da empresa a roubar milhões, a colocar produtos químicos que vão deteriorar o produto no final. A gente viu o exemplo de uma cervejaria aí recentemente, né? Que a pessoa pôs um produto lá e a cerveja acabou com a empresa. Então, são coisas distintas, tá? A questão da constelação, ela jamais vai chegar a constatar alguma coisa, até porque ela é um quadro, como a gente falou, né? Ela é uma imagem. E daquela imagem que os dirigentes vão tomar as decisões, as resoluções de melhoria, de caminhamento. A Né? constelação não tem um papel de juiz. Acho que é importante Isso. dizer isso. A gente não está ali para descobrir quem é culpado, quem é inocente. Não é essa a ideia. A gente está para olhar para esses desequilíbrios e tentar Isso. trazer um novo equilíbrio, ou seja, um novo olhar, um novo passo em direção a uma saúde dessa empresa, Isso. que é um organismo vivo, não é? Isso. Então, é isso que a constelação busca. Ela busca um passo de equilíbrio. É isso, não tem nada a ver com essa questão. A Carla E está falando... Não, pode falar. a Lu Benjamin falou o seguinte: realmente, a constelação levanta o tapete e tira o lixo que ninguém vê ou conta. Exatamente. É Nem isso aí. quer ver e nem quer contar. Né? É. E às vezes fica muito bravo quando vê e constata, e aí não tem como, entendeu? Aí tá escancarado, né? É isso mesmo. E assim, é muito louco. Alguns segredos que são importantes para aquela empresa funcionar são trazidos à luz na constelação. E às vezes os donos não conseguem entender como é que esse segredo apareceu, como, por exemplo, o filho fora do casamento que não foi reconhecido, né? E isso aparece na constelação, sim, né? A Carla está perguntando aqui, Verinha, se uma área pode constelar independente do dono estar envolvido ou sabendo. Pode, pode. Se o diretor da área tem autonomia para fazer, ele está trabalhando a área dele, os sintomas que aquela área estão. Muitas vezes, os sintomas da área são um reflexo do que está acontecendo na empresa inteira, né? Mas, às vezes, acontece assim, chega um diretor novo, ele entra e ele não respeita o trabalho que foi feito anterior. Começa a desandar, vamos dizer assim, né? Porque quando você chega numa organização, quando você chega numa área, quando você assume uma liderança, a primeira coisa que existe é respeito a quem passou por ali. Então, assim, pode até ser que aquela pessoa que passou fez coisas que não eram muito boas, mas com certeza ela fez coisas boas também. Então, a gente tem que reconhecer, valorizar e respeitar aquilo que foi feito ali. Isso em qualquer situação, né? Isso sendo feito, aquela área flui. Mesmo que haja mudanças, mesmo que pessoas sejam substituídas, isso faz parte. Mas mesmo as pessoas que forem substituídas, precisa ter uma explicação, né?
o que aconteceu para eu substituir aquela pessoa? Porque senão as pessoas ficam inseguras. Pessoas inseguras não produzem, pessoas inseguras têm medo. E aí a coisa começa a deteriorar. Então, as áreas podem, às vezes você assume uma área nova e vê que a coisa está muito truncada, uma constelação vai te ajudar a entender muito aquilo que está acontecendo. E aí você pode caminhar, né? E existe esse reconhecimento. Como a gente reconhece os pais, como a gente reconhece os avós, né? Que a gente herda tanta coisa boa que às vezes a gente não valoriza. E ao E às vezes valorizar, a também nossa vida flui. Oi, Silvia, sim. desculpa. Não, imagina, eu peço. Às vezes um diretor, um gerente tem um grupo, uma equipe, um time que ele não se sente respeitado, não se sente legitimado nessa relação, ou por mais que ele faça, parece que nada adianta. E é muito interessante a gente constelar isso, né? Esse diretor e o time. Isso não é uma constelação da empresa, mas é uma constelação empresarial também, porque é ele e o time dele. E é muito bacana a gente olhar para isso, porque às vezes esse diretor não está sendo bem visto, porque antes dele tinha uma pessoa que era extremamente amada e que foi mandada embora de uma forma muito injusta na visão deles, né? E aí qualquer pessoa que entrasse nesse lugar não seria bem vista. Então, quando essa pessoa que saiu também tem um lugar no coração deles, o que está chegando é bem-vindo. E aí muda completamente a relação, né, das pessoas dentro da empresa. Uhum. Tem uma pergunta da Alessandra aqui, como é que a gente vê a visibilidade, né, das constelações nas empresas? Eu vejo que vai aumentar exponencialmente. Eu vejo que as pessoas estão, como a Silvia colocou, descobrindo. O direito, há 3 anos atrás, quando começou, era um outro caso. Hoje, existem varas de família, principalmente, que não fazem nada sem ter uma sessão de constelação. Eles reduziram o tempo dos processos, né, as conclusões, assim, drasticamente. Então, a exemplo do que está caminhando a área do direito, e eles antes faziam só para a família, hoje eles fazem para direito societário, sociedades que são desfeitas e brigas, inclusive de famílias. Então, eu acredito muito que a gente vai ter assim uma aceitação, eu poderia dizer, né, um respeito, né, porque vai funcionar, está funcionando, né? E as pessoas ao testarem vão ver que a coisa funciona. Então, a Alessandra está falando que travou aqui, Silvia. Ah, para mim não. É. Para mim tá normal. Tá tudo bem aí para vocês? Está travado? Destravou, Alessandra? Dá um ok aí se destravou. Da nossa parte está ok. E eu não sei, porque parou toda a tela deles. Acho que a Você Vera sumiu? sumiu. A Vera sumiu. Vera, você sumiu? Voltei, eu tô sumida ainda. Sai e entra novamente. Será que sou eu, Silvinha? Acho que não, também faltam 7 minutos, Vera. Acho que não vale a pena sair e voltar. Eu tô Então te acho que vendo não. normal A aqui, imagem Vera. está travada, olha Olha lá, lá, a Priscila normal. falou que tá normal. Ok, Ok. ok, tá ok. Acho Sai que é o e entra. dela. Quem quer sair e entra? Sou eu, será? Ok, aqui. Não, Então acho que voltou. Não, a voltou, tá voz bom. continua. Voltou. Ah, então tá Temos bom. 7 minutos, Verinha. Não, eu queria falar assim, as empresas menores, né? Às vezes eu vejo aqui, a gente tem a Cris, que tem consultório, a Rosane também. Às vezes é muito interessante, sabe, fazer uma constelação, porque a empresa pode fluir, ela pode ter um rendimento muito maior, porque às vezes são questões das pessoas, né? São questões dos donos dessas clínicas que estão Sim. travando e que vão respingar nas questões familiares. Isso aí a gente já tem que deixar. Mas, assim, às vezes é a relação, a aceitação dessa relação familiar. Às vezes tem irmãos na sociedade, então tem que entender como é que está essa divisão, né, na sociedade, se isso foi uma coisa herdada dos pais ou se foi uma coisa que foi criada por esses próprios irmãos. Então, isso não é, a constelação não é para empresas grandes, tá, gente? Ela é para qualquer tipo de empresa. Então, se a gente tem uma empresa com uma pessoa só, a gente pode constelar? Claro que pode. É só a gente ter qual é a temática, qual é o sintoma, o que a gente está querendo
acertar, né? E aí a gente pode constelar, tá bom? Acho que é isso, Silvio. Que pena que está acabando, a Carla falou. Mas Acho que essa é uma pergunta. Você consegue responder isso rápido? Acho que você sabe isso daqui bem. Coaching empresarial e constelação empresarial tem algo em comum? Não, não. Não tem algo em comum. Nada. Até porque, assim, eu diria que são quase que opostos, tá? Porque o coaching, ele trata desenvolvimento de uma competência específica. Então, mais racional e fisicamente, assim, concreto, ele é concreto. Você vê ali, eu preciso desenvolver a competência de comunicação, eu preciso desenvolver uma competência de negociação. Nós vamos trabalhar com coaching, certo? Individual, vamos tratar as questões daquela pessoa, entender o que pode melhorar e ela vai melhorar. Racional e concreto. Racional, concreto. Até tem uma questão muito emocional, porque às vezes a pessoa tem problema de comunicação, de dicção, teve uma infância, sim, né? Mas assim, é concreto, tá? A constelação, gente, é o invisível. A constelação é aquilo que foi falado aqui. A gente é o que a gente não vê, é o que às vezes está no inconsciente coletivo daquele grupo, daquela empresa, tá? Mas não está visível. Esse é o ponto, tá bom? Bom, já estou pedindo para a gente fazer mais uma, viu? A gente vai ter que remarcar essa live aqui. Se Deus quiser, a gente faz outras, não tem problema. Legal. Muito obrigada, Silvia, pelo convite. Obrigada a todo mundo que participou. A gente deixa os contatos. Silvinha, você põe os contatos aí depois, né? Você eu vou ver se eu sei colocar, gente. Eu vou tentar aqui, tá? Então, eu aprendi hoje isso. O Gilberto está pedindo material. Pode deixar material. Depois a gente faz umas dicas aí de leitura, tá? Ô, Vera, qual que é o teu Insta, bem? Vera Gobetti? O meu é Cali. Eu vou pôr o da Cali, né? Tá, Cali. Cali Consulting, em inglês. CONSULTING. Foi? Tudo bem? Gente, se vocês tiverem interesse... vai ficar gravada? Mais. A Cris está perguntando. Vai ficar gravada? Eu pedi, eu não sei se o Tarcísio está aí. Ele ficou de gravar, eu não sei se ele está. Se o Tarcísio gravou, vai sim ficar gravada. Ela está perguntando se vai para o YouTube, isso eu não sei também. Então, se ele gravou, vai. Eu só não sei se ele está na sala, porque ele não se pronunciou nenhuma vez, então eu não sei dizer. Eu pedi, mas eu não sei se ele teve tempo de... Pode vir me conhecer pessoalmente. Eu sou igualzinha. Vai adorar, aqui, pode ir. É a Poliana, ela está ensaiando, mas ela vai. Pode vir nas constelações aqui, por favor. Isso, então é isso, gente. Bom. O que vocês precisarem, estamos à disposição. Eu e Vera, tá bom? Espero encontrar com vocês novamente. Foi uma delícia, um grupo ótimo, super gostoso. Adorei, Verinha. Obrigada, Sil. Obrigada pelo convite. Obrigada demais. por tudo. E até as próximas, se Deus quiser, tá bom? Até beijo para todo mundo. Feliz Dia das Mães. Vou salvar no Insta, 24 horas. E até mais, tá bom? Beijão. Tá bom. Tchau, beijo. Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.